Olá, professora, paz do Senhor, muito prazer, eu sou o Júnior e quero aqui entregar a minha atividade mapa dentro dos critérios ali estabelecidos pela própria disciplina. Tendo como base, como princípio, a nossa primeira questão, como surgiu a psicologia, né, nós entendemos que a psicologia ela é muito antiga. Ela surge ali na Grécia Antiga, ela é tão, de repente, antiga quanto a ciência ou até quanto a própria humanidade. Entendemos que Sócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já levanta aquela famosa frase, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, a psicologia ela tem como base psique, alma, logos, estudo. Então, nós entendemos que a psicologia ela vem com esse princípio, né? O estudo da alma, conhecer a humanidade, conhecer quem nós somos, né? E aí alguns estudiosos até afirmam que antes de Sócrates tinha outros filósofos que já vinham levantando esses questionamentos e buscando esse conhecimento, essa compreensão de quem somos, de quem é o homem, né? Então, para simplificar, para facilitar o nosso entendimento, né, de como surgiu, a gente pode entender ou dividir em 3 etapas esse processo, né? A etapa empírica, ou lá no início, né, na Grécia Antiga, a etapa pré-científica e, na sequência, a etapa científica. Na etapa empírica, nós temos a teoria de Hipócrates. Hipócrates é conhecido como o pai da medicina e, segundo a sua teoria, o ser humano é composto por 3 líquidos, o sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. E nessa teoria, cada uma desses líquidos, eles tinham uma responsabilidade hormonal, uma responsabilidade de gerar um temperamento no ser humano. Por isso surge então a teoria dos temperamentos fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Essa teoria ela teve muito valor na Idade Média, antiga ali, e durante toda a antiguidade ela foi muito conceituada, mas com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência e dos estudos, ela se tornou mais obsoleta. E nisso nós entramos então na etapa pré-científica. Na etapa pré-científica, nós temos ali uma tese em que os estudiosos parariam de estudar e buscar o conhecimento da alma, substituindo pelo conhecimento, o entendimento da mente. Então, eles estão substituindo o estudo da alma para o estudo da mente, não estão desvalidando a alma, mas estão acreditando que o estudo da alma deve ser para outros departamentos, e então eles estariam ali colocando o seu desempenho para estudar e entender melhor a mente, o desenvolvimento da mente. Então surgem mais 2 teorias, que seria a teoria das associações e a teoria das faculdades. Porém, alguns estudiosos ainda insatisfeitos com essas teorias, eles começam a buscar algo mais palpável, mais comprovável, e é onde nós entramos na etapa científica, onde existem estudos em laboratórios, com equipamentos, onde eles conseguem fazer mais análises e então ser algo mais comprovável. E nessa etapa a gente entra então na etapa científica. Então, já na etapa científica, nós temos ali a busca de afastar cada vez mais a psicologia da filosofia e da metafísica e torná-la uma ciência mais autônoma. E com isso nós temos ali o surgimento do primeiro laboratório de psicologia criado, desenvolvido por Wundt, que é conhecido aí como o pai da psicologia moderna, ele que faz as primeiras formações, a escola de psicólogos, e que se estende até os dias de hoje. Esses avanços, esses crescimentos do entendimento da psicologia, é lógico que isso não para, mas como a proposta da atividade é trazer o início de como surgiu, nós temos aí esse rápido parâmetro, esse rápido estudo, análise sobre como foram os primeiros passos da psicologia na humanidade. Então, na segunda questão, nós temos o behaviorismo, que é abordagem comportamental, onde ele trata mais a ambientação dessa pessoa, entender onde ela foi criada, onde a ambientação dela, partindo disso, o profissional orienta as trocas de comportamento. Temos também a TCC, conhecida como terapia cognitiva comportamental, onde ela entende que por trás de todo comportamento, toda ação, existe ali um sentimento, por trás de todo sentimento existe um pensamento. Então tudo parte do pensamento, o pensamento gera sentimento, o sentimento por sua vez gera um comportamento. E também nós temos ali a psicanálise, que foi criada por Freud, e também ela explora mais o inconsciente da pessoa. São as 3 principais abordagens da psicologia. Então, no nosso terceira atividade, eu escolhi o tópico da motivação e vou me basear na teoria de Maslow, Maslow tem a teoria de que motivação é tudo aquilo que impulsiona uma pessoa a ter determinada decisão, atitude, ação, e que o ser humano ele tem algumas necessidades, ele é movimentado, ele é motivado por algumas necessidades básicas. Então ali ele cria uma pirâmide, e nessa pirâmide aí ele vai ter a base constituída
as necessidades fisiológicas, né? Minha necessidade de comer, de ir ao banheiro, de tomar água, né? Sexo, enfim, são todas as necessidades fisiológicas que o ser humano tem. Ele precisa suprir isso. Na sequência, ele tem as necessidades de segurança, a minha necessidade de segurança financeira, a minha estabilidade profissional, né? Ter um lugar para morar, para viver. Na sequência, as necessidades sociais, eu estar inserido em um grupo de pessoas, eu estar inserido em uma comunidade. Na sequência, acima, eu vou ter as necessidades de estima, né? O que eu estou falando, essas pessoas estão me ouvindo, né? Eu estar me sentindo importante dentro dessa sociedade, eu estar me sentindo importante dentro dessa comunidade, eu realmente me sentir parte dela, me sentir relevante ali dentro. E no topo da pirâmide nós temos a auto-realização, que seria a minha paz de espírito, né? Eu me sentir bem, eu me sentir feliz, eu me sentir alegre. Tudo isso faz parte hoje da motivação que Maslow coloca como a pirâmide das necessidades básicas do ser humano. Então esse é o tópico das motivações. Falando um pouquinho sobre abordagem sistêmica, nós precisamos entender o que é sistema, né? E o livro define sistema como dois elementos ou mais, um conjunto de elementos que estão em interação, né? Estão ligados. Por exemplo, um casal acaba se tornando um sistema porque são dois elementos que estão ali interagindo. Uma família se torna um sistema porque são vários elementos ali que estão também interagindo. Uma igreja é um outro exemplo, né, de sistema. Vários elementos que estão interagindo, estão em conexão, e isso gera um sistema. Para entendermos de forma mais clara, vamos analisar o método, o modelo cartesiano, que ele tinha uma teoria que eu deveria analisar de forma individual. Quando eu olho, por exemplo, para a estrutura de um corpo, eu tenho um corpo como uma totalidade, mas eu tenho os subgrupos, por exemplo, as divisões do meu corpo. O coração, os pulmões, né, o cérebro. E o modelo cartesiano, ele orientava que eu deveria analisar e estudar tudo de forma individual. Né? Então, eu tenho um corpo, eu vou fazer um estudo sobre o coração, eu vou encontrar dentro do coração as células, os átomos e assim vai. Né? E se, por exemplo, eu perder uma célula morrer, o meu corpo como um total não vai morrer. Né? Dentro do método sistêmico, ele já orienta eu olhar como um todo. Né? A abordagem sistêmica me orienta a fazer uma análise como um todo. Por exemplo, existem as hierarquias dentro do sistema que precisam ser respeitadas. Se morrer uma célula dentro do meu sistema menor, né, eu não vou morrer como um todo, mas se eu morrer, automaticamente essa célula acaba morrendo. Então, existem as hierarquias. Então, a abordagem sistêmica ela vem com esse conceito, fazer uma análise geral, uma análise mais global e não tão individualista. Ela é um novo método de pensar, um novo método de avaliar, olhando então para um contexto todo, né, global, geral e não mais de forma individual. E para finalizar então o nosso último tópico, né, nós temos ali onde a teologia e a psicologia se encontram e segundo o texto, segundo o nosso entendimento, né, com isso é no aconselhamento. O aconselhamento é um dos tópicos sim que faz a união, a conexão entre essas duas atividades, né? Ambos têm um objetivo comum, que é ajudar pessoas, tanto a psicologia quanto a teologia vem com esse propósito, ajudar pessoas, aconselhar pessoas, mentorear pessoas, né? É muito bom com que o teólogo, o pastor tenha um entendimento psicológico também da psicologia, para que muitas vezes ele possa conduzir um psicólogo, porque muitas vezes o problema dessa pessoa que ele está tratando não é de âmbito espiritual, mas sim mais psicológico, e ele ter esse discernimento para poder encaminhar para um profissional qualificado. Mas, em resumo, né, nós entendemos que, segundo o que o livro nos passa, é que aonde a teologia e a psicologia se encontram é no amor em ajudar o próximo. Esse é o principal objetivo, o principal ponto em comum entre ambas as matérias, disciplinas, atividades, enfim. Professor, espero ter sido claro, espero ter sido objetivo e ter atendido as expectativas aí da atividade, tá bom? Deus abençoe.